Oi, boa noite. Eu quero deixar aqui apenas um versículo da palavra do Senhor para nossa meditação, que se encontra em Gênesis 37. E o versículo 31 em diante, que diz: Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, fizeram levá-la ao seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Em diante diz: Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombros e lamentou ao seu filho muitos dias. Apenas esses versículos da palavra do Senhor para nossa meditação, eu quero deixar aqui nessa noite. E eu quero frisar um assunto de uma história que é muito conhecida, de uma história bem conhecida na Bíblia, de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, que foi José. Então, aqui conta já a parte onde os irmãos de José mentiram para o seu pai para falar do que eles tinham feito com José. E a gente sabe da história de José, que tudo no início começou porque José teve um sonho, Deus ali já se revelava para ele em sonhos, e Deus mostrava para ele o que ia acontecer. E como ele era o filho mais novo, o que estava lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai, Então, os seus irmãos não se conformaram e eles temiam o sonho de José. Então, trazendo para a nossa vida, as pessoas, elas temem os nossos sonhos, Elas temem a nossa capacidade, elas temem, elas subestimem a nossa capacidade, de vencer, de triunfar na presença do Senhor. Então, muitas vezes a gente está como José, Muitas vezes é necessário para a gente conseguir algo, conquistar algo da parte do Senhor, a gente passar por o que José passou, A gente sabe que José, quando ali ele contou esses sonhos para o seu irmão, seus irmãos ficaram irados. Depois ele teve outro sonho, confirmando o sonho. E ali o seu pai guardou, mas os seus irmãos, eles ficaram ainda mais enraivecidos, E muitas vezes é assim conosco também, Às vezes a gente se abre com alguém, confia em alguém por ser dos nossos, por ser da nossa família, por ser alguém bem próximo, mas nem todo mundo ela vai acreditar em você como você acredita nelas, ou até mesmo elas acreditam, mas às vezes elas não querem que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Então foi necessário, José passar por esse momento de rejeição por os seus irmãos, primeiramente. E a gente sabe que nessa palavra uma palavra muito gloriosa, uma palavra muito linda, a história de José, mas eu quero apenas falar sobre 3 coisas que acontecem na nossa vida para nos entristecer, nos abater, O que fazem conosco para tentarem impedir o que o Senhor tem para nós,
Mas como a palavra do Senhor diz que bem sei eu que tudo podes, Jó disse, né? E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Nenhum dos planos de Deus na minha e na sua vida pode ser impedido, né? Então ali, trazendo para a nossa vida, a gente sabe, né, que muitas vezes a gente somos rejeitados por sonhar, né? Deus se alegra quando a gente sonha, mas às vezes quando a gente sonha, a gente é rejeitado por os nossos, talvez às vezes por um amigo, por alguém próximo, né? E às vezes também a gente é rejeitado, mas às vezes também a gente é vendido, né? Antes de ser vendido, a gente é lançado na cova. Então ali eles têm medo, né, do que podem acontecer e querem nos lançar na cova. Mas aí depois essas pessoas elas não vão ter argumentos suficientes para provar, né, quem somos. Então eles dizem assim, não vamos lançar na cova fulano não vamos lançar ele na cova não. É pouco, vamos vender para ele ir para longe, para ele não estar mais próximo, para tentar afastá-lo da gente, né? E então ali eles fazem com a gente o que fizeram com José, né? Eles tentam nos vender. Às vezes nos vende para o nosso chefe, às vezes nos vende para a nossa liderança espiritual, às vezes eles nos vendem para os nossos amigos. Sempre temos alguém para os nossos pais, às vezes temos irmãos que nos vendem para os nossos pais, para a nossa mãe, né? Muitas das vezes somos vendidos, né? Como José foi vendido também. E depois da gente ser vendido, eles acham pouco. Então eles mentem sobre nós, né? Então ali eles mentem, inventam, nos caluniam, nos mentem sobre nós, né? Falando sobre nós. Mentiras, coisas que não são reais, coisas que não são verdadeiras, como fizeram com José. José, ele foi lançado na cova. José, ele foi vendido. E José, ele foi alvo de uma mentira terrível, né, pelos seus próprios irmãos. Porque ali os seus irmãos mentiram para o pai de José, né, mataram ali um cabrito e ensanguentaram a túnica dele de sangue para que o seu pai pensasse, achasse que José tinha morrido. E muitas vezes as pessoas elas querem apagar os sonhos de Deus na nossa vida, né? Muitas vezes as pessoas elas não desistem, elas lutam, relutam, querendo apagar aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor te disse que ia fazer na sua vida, né? Mas José, ele passou por tudo isso. Mas mesmo ele passando por isso, e mesmo ele passando por muito mais coisas piores, coisas terríveis, calúnias, acusações, prisões, mesmo José passando por tudo isso, eles ainda não conseguiram impedir o que Deus tinha na vida de José, né? E isso muito, muito, mas muito me alegra, sabe? Porque independente do que as pessoas tramam contra você, do que as pessoas falam sobre você, nem mesmo assim elas conseguem apagar aquilo que a caneta de Deus escreveu. Então, se Deus ele falou para você que ia cumprir, que ia realizar algo, que ia fazer algo na sua vida, eles podem tentarem, né?
podem tentar. Eles podem tentar. Você pode ser atingido, você pode chorar, sofrer, né? Porque a Bíblia não conta, mas quantas vezes José ali no seu lugar disse: Senhor, o que eu fiz para merecer? Senhor, por quê? Né? Então, assim, muitas vezes a gente se encontra dessa forma. Mas aquilo que o Senhor determinou, ninguém vai invalidar. Absolutamente ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para você. Então, independente do que as pessoas falem, do que as pessoas julguem, do que as pessoas lhe lancem em cova, em prisões, lhe vendam, independente do que as pessoas mintam sobre você, mas não deixe de sonhar. O que eu senti no meu coração hoje de falar foi isso. Não deixe de sonhar. Independente de qualquer coisa, não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Porque Deus vai honrar os seus sonhos, principalmente se os seus sonhos estiverem dentro dos planos de Deus e principalmente se os seus sonhos forem para glorificar o nome do Senhor. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Porque vai se cumprir. Porque se Deus falou, por que você não vai sonhar? Então comece agradecendo, comece dizendo para o Senhor que você está já como se estivesse de posse de vitória. Por quê? Independente do que tentarem contra você, do que falarem sobre você, ninguém vai impedir aquilo que Deus preparou para você. Então, ouse sonhar. Tem até um hino que eu gosto muito que diz assim: ouse sonhar, você pode ir além dos sonhos, ouse viver sonhos que Deus sonhou. Ouse sonhar, você pode ir além dos sonhos, ouse viver sonhos que Deus sonhou para você. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, não deixe de sonhar. O inimigo, ele está aí com suas ciladas, com as pessoas certas para tentar destruir seus sonhos, para tentar te entristecer, para tentar te afligir. Mas não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Fica com a palavra, guarda a palavra, pratica a palavra. Honra ao Senhor com todo o teu ser. Que você se firme cada vez mais. Que você não vai ser envergonhado. Envergonhado e confundidos serão todos aqueles que procuraram a tua destruição, né? Como os irmãos de José. Naquele dia eles tiveram que se dobrar a José. Eles tiveram que se render, né? E ali José, ele tinha todo o poder na época para fazer deles escravos, né? E descontar tudo que ele tinha passado. Mas José, ele perdoou, né, os seus irmãos. Então seja como José. Mesmo que você seja vendido, mesmo que você seja caluniado, mesmo que você pague coisas que você não deve, não deixe de perdoar. Não deixe que a maldade das pessoas corrompa a sua integridade, corrompa o seu interior.
Porque por mais que elas façam isso contra você, é elas, entendeu? É a personalidade delas, é o caráter delas. Mas preserve seu caráter, aprenda a perdoar, aprenda a entregar tudo nas mãos do Senhor, porque quando a gente entrega e a gente confia, o Senhor, Ele age. O Senhor, Ele resolve. E a gente não fica envergonhado. Sempre a forma que Jesus tem para resolver os nossos problemas é a melhor forma, né? Então fique com essa palavra, guarde essa palavra, né? E que você possa sonhar, independente de qualquer coisa. E se no percurso você for alvo de alguma coisa, de algum embaraço, de alguma coisa, perdoe. Perdoe. Tenha um coração grato, mas também tenha um coração perdoador. Coração que perdoa, um coração sincero. Não é fácil dizer isso, né? Mas porque é difícil para mim, como ser humano, perdoar quem me ofendeu. É difícil para mim, né? Tentar superar tudo que vem acontecendo na vida da gente, mas é necessário para o seu bem, para o seu crescimento, né? E o tempo de Deus vai chegar na sua vida. E o que tentarem fazer para impedir que o tempo de Deus chegue, eles não vão fazer. Pode mudar algumas coisas, mas não vai impedir. O que Deus preparou para mim e para você vai se cumprir, viu? Então fica com Deus, guarda essa palavra e seja um José. Peça para Deus lhe fazer cada dia mais. Senhor, me ajude a ser como José, né? Que perdoa, que mesmo sendo vendido, que mesmo sendo caluniado, ele não descontou. Ele tinha toda a oportunidade para descontar tudo, mas ele não fez. Ele perdoou, né? Ele mostrou para seus irmãos que ele era diferente. Então, seja José, independente do que fizerem contra você e com você, né? Então, um beijo, fica na paz. Deus abençoe.